Glória a Deus. Oramos, Senhor, por cada vida, cada família, pelos queridos que têm ofertado, colocado o dízimo. O Senhor é o provedor, o pastor. Nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo. Obrigado, Senhor, pela provisão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quando elas cantaram que fica, Senhor, já se faz tarde, se refere a qual texto da Bíblia? Se refere a qual texto da Bíblia? Vamos ver lá em cima, lá. Aqui embaixo já responderam. Lá em cima. Quando ela cantou aqui, eles cantaram, fica, Senhor, já se faz tarde. Aí em cima, a qual texto da Bíblia se refere? Aí em cima, aí o pessoal... Salmos? Ei, Gui, soprou errado, Gui. Aí, os meninos do louvor aí. Fica, Senhor, já se faz tarde. A que se refere na Bíblia? Qual texto? Fábregas. Hã? Chutou? Não? Vai arriscar não? O Albert sabe. Qual que é a resposta? Qual que é a resposta aqui? O caminho de Emaús. 2 discípulos a caminho de Emaús. Lembra? Clara sabia, cara? Não também? Vamos aprendendo, né? A gente está aqui para aprender também. Viu, Gil? Viu, Gui? Amém? Quando ele estava caminhando, Jesus apareceu. Aí chegou lá. Jesus fez de conta que ia embora. Já era tarde. Eles falaram, fica, Senhor. Constrangeram ele para ficar. Então essa música tem esse pedaço referindo a esse momento. Fica, Senhor, já se faz tarde. Faz morada no meu coração, morada permanente. Amém ou não? Ele mora aí ou não? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra então para a nossa querida Santa Cássia. Glória. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui na casa do Senhor, né? Hoje eu muito me alegrei de ver a irmã Mercedes ali. Que maravilha, né? Tenho certeza que você sempre falava, você chegou aqui e falou assim, alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor, não foi, irmã? Não é verdade? Que maravilha. Eu falei para ela assim, ó, ela teve o inverno que ela passou. Agora já chegou a primavera, viu, irmã? Bastante saúde para a irmã e uma ótima recuperação em nome de Jesus, viu? Glória a Deus, é assim que Deus faz. Ele permite algumas coisas na nossa vida, mas Ele mesmo dá o escape. E hoje nós vamos ministrar sobre cura. Uma palavra de cura que veio sobre a minha vida e que agora vai para a vida dos amados irmãos aqui na igreja, amém? Porque todos nós precisamos de cura, sejam elas físicas, sejam elas na alma, sejam elas espirituais, enfermidades espirituais que nos prendem e que nos deixam acorrentados. Então hoje Deus tem um propósito de trabalhar cura em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Oséias 6, a partir do versículo 1. E todo o processo de cura, irmãos, ele passa por provação. Se tem alguma coisa de pecado no meio dessa questão de cura, porque às vezes acontece, tem que ter o arrependimento e depois vem a restauração do Senhor. Amém? Oséias 6:1. Glória a Deus. No livro de Oséias fala assim, no versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. E ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele.
Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Querido Deus, querido Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Venha ministrar nesta tarde. Cura os nossos corações, Senhor. Que nós sejamos sarados diante de Ti. Que nós sejamos arrependidos diante de Ti. Para encontrarmos a verdadeira luz sobre as nossas vidas. A luz que clareia, a luz que ilumina e a luz que transforma nossas vidas através da Tua palavra, Senhor. É que nós declaramos no nome de Jesus. A igreja concorda com? Amém e graças a Deus. É uma palavra assim que veio como flecha no meu coração através de uma canção, que no final nós vamos ministrar. E essa canção, ela fala sobre 2 trechos da Bíblia. Vai falar sobre Oséias 6 e depois nós vamos ler em Jeremias também. E o contexto aqui de Oséias é: o povo do Reino do Norte estava já na idolatria desde o reinado de Jeroboão. E Deus foi longânimo, como o pastor prega aqui na quarta-feira, até eu chegar ao juízo. Estava próximo do juízo do Reino do Norte. Ele ia ser levado no cativeiro pelos povo da Síria. E aqui o profeta está chamando o povo ao arrependimento. E aí ele já começa falando: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Eu quero fazer 2 aplicações nessa tarde. Uma em relação ao pecado, que realmente Deus às vezes chama a nossa atenção através de uma dificuldade, porque às vezes o homem está afastado dele, que esse é o contexto aqui da história. Mas eu quero também fazer paralelamente, hoje, nessa tarde, as feridas que Deus causa em nós, não porque a gente está em pecado, mas porque são permissões de Deus na nossa vida para chamar atenção. E nem sempre eu falo para vocês que é por algo errado que nós estamos fazendo. É porque Ele vai provar o nosso coração para ver se a gente está pertinho dEle. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estão à nossa volta vão ver o que o Senhor está fazendo. Amém? Então, não julgue o seu irmão, de repente, se ele está passando uma situação de dificuldade, enfermidade, porque você já viu, de repente, porque ele tinha uma situaçãozinha ali para ser resolvida. Isso aí é só Deus que cabe julgar. Nesse contexto aqui, é porque o povo estava pecando, tá? Mas eu vou levar para o outro lado também, que tem permissões de Deus nas nossas vidas, que precisa Deus trabalhar, de alguma forma. E arrependimento, queridos, agora eu vou falar uma coisa um pouquinho mais profunda. Todos nós somos pecadores. Todos nós, depende de áreas da vida da gente, que a gente tem que estar realmente colocando a luz da palavra, para Deus sondar o nosso coração, iluminar o nosso entendimento em relação àquilo. E o que Deus faz? Deus permite alguma coisa difícil na nossa vida. E não é fácil. Eu estava sentada ali e Deus falava assim: tem muito choro na garganta parado. Tem muita dor no peito, encolhida, segurando aflições. E nessa tarde o Deus quer sarar isso também. Quer sarar isso também, igreja. Vai ser demorado,
Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus nunca se atrasa em nenhuma circunstância de nossas vidas. Ele vai chegar na hora certa, na hora própria. Então ele fala assim, ele fez a ferida, ele nos despedaçou. O povo já estava começando a ver a consequência do pecado, da idolatria, e Deus já estava começando a fazer o juízo naquela nação. E aí, ele usou a expressão despedaçou, causou uma coisa ruim, que o homem já não tinha mais controle. Mas aí o profeta está convidando ao povo assim, ó, se volte para o Senhor, porque Ele fez a ferida, mas Ele sarará. E despedaçou, Ele vai sarar, Ele tem condições de juntar os pedaços. Fez a ferida e a ligará. Ai, gente, tem hora que tem situações que dói. São feridas que ficam sangrando nas nossas vidas. Nem com a gente, às vezes é com pessoas às nossas voltas. E você se vê, sabe, o que você faz numa hora dessa? Mas a gente tem que começar a crer nesse Deus aqui. Sabe, que às vezes que é por causa do pecado que Deus está permitindo isso acontecer na vida daquele ente querido, que agora entra no contexto aqui do povo de Israel, que estava em pecado. E aí, pode ter certeza, queridos, se você está vendo alguém passar por uma situação de dor, você pode ter certeza que ele faz a ferida. E ele fala assim, ele a ligará. A ligará é fazer um curativo para fechar a ferida. Ele faz a ferida. Sabe essa situação que você está passando aí? De repente, que está muito difícil, que você não está entendendo direito o que está acontecendo? É uma ferida, às vezes, que o Senhor permitiu. Mas pode ter certeza, Ele tem um remédio. Não é verdade? No segundo versículo, fala assim, depois de 2 dias, nos revigorará. Olha para você ver que ele está falando assim, volta para o Senhor. Volta para o Senhor. Aí ele fala assim, depois de 2 dias, aos nossos olhos, 2 dias para resolver uma situação não é muito rápido. Pensa bem. Aqui ele está dizendo ao povo, ó, que depois, se você se arrepender verdadeiramente, porque aquele povo lá na época de Oséias, estava dizendo que ia servir o Senhor, mas não estava sendo verdadeiro. E ele assim, ó, volta para o Senhor, que depois de 2 dias, Ele vos revigorará. Aí eu estava vendo um estudo que eu achei interessante a aplicação que ele fez, que assim, o primeiro dia, vamos simbolizar aqui, que era o dia que nós não conhecíamos Jesus. Aí, ele se apresentou a nós. Ele disse, você se voltou a Deus. E aí ele... Você viu quantas coisas quando você conheceu a Deus que Deus restaurou na sua vida? Eu falo para vocês, eu estava pensando em casa. 30 anos caminhando distante do Senhor. Depois que eu me converti, em 10 anos da minha vida, Deus fez infinitamente além do que eu imaginava. Quando Ele entrou na minha vida, que foi o primeiro dia. E o segundo dia, fala assim, que é quando nós já estamos na presença dEle, e aí Ele já começa a guiar as nossas vidas, as nossas obras, através do Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha. Aí Ele está nos revigorando. A cada dia que nós caminhamos com a palavra do Senhor, sendo rema na nossa vida, sendo direção para nossas vidas, Ele vai nos dando forças, vigor. Sabe? Às vezes você começa um dia meio cansado, às vezes você termina o dia meio cansado também. Mas pode ter certeza, se você não tivesse a presença de Deus, você sairia desse dia derrotado. Não cansado. Você sairia derrotado daquele dia, sem esperança. Então, o primeiro dia, nós não conhecíamos o Senhor.
E aí ele se revelou a nós. Olha que maravilha. O segundo dia que Deus fez a restauração da nossa vida é a nossa caminhada com ele. E fala assim, ó, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Essa é a promessa da ressurreição. Mas posso falar uma coisa, queridos, que essa promessa, que ele um dia nos levantará e nós viveremos diante dele, ela está vinculada à nossa vida. De aceitar Jesus no primeiro dia e caminhar com ele no segundo dia. Verdadeiramente. Então, o convite nesta tarde. Eu sei que à sua volta, você está vendo muitas palavras contrárias à palavra de Deus e vivendo situações, muitas das vezes, que parece que não tem solução. Não tem resposta, e até mesmo pelas notícias que chegam nas TVs e pela internet, não é verdade? São palavras de um mundo corrompido, que estava também como no tempo de Israel. Um mundo totalmente cheio de pecado. Hoje eu estava vendo aqueles vidinhos que passam às vezes no Face, porque eu sou do Face ainda, não gosto de Instagram não, sabe? Eu sou mais antiga. E um shorts falando assim, o seguinte, um cara, acho que estava pregando no meio da rua, e ele foi perguntar sim para as pessoas, você acredita em Jesus? Gente, muitas pessoas fez assim, outros, teve um que xingou, sabe? Bravo. Outros, não. Outros, eu sei, teve uma nanzinha e falou assim, eu acredito sim, mas agora não estou com tempo, não. Estava correndo. Acho que ela estava com vergonha da câmera, né? Até que ele encontrou uma freira. Aí ela falou assim, eu vivo a minha vida toda dedicada a Jesus. Depois de várias pessoas entrevistadas. Está vendo como o mundo está distante de Deus, gente? E nós precisamos ser luz nesse mundo. Nós precisamos ter palavras de bênção, palavras de fé. Teve uma circunstância que eu passei recentemente, que deram um decreto numa vaga de uma funcionária lá na empresa. Não vai ter mais, vai ser cortada. E eu falei assim, não, mas não é possível, essa pessoa é necessária aqui, ela vai precisar ficar. E eu sei que a chefia vai lutar por elas, porque já estava falando que ela precisava de ficar no setor. Aí eu cheguei lá na hora, eu só falei assim, ó, a última palavra de Deus. A última palavra de Deus. Aí nisso, a nossa chefe estava viajando. Ela não podia resolver nada enquanto estava viajando. Ela chegou, a primeira coisa que ela foi resolver lá na reitoria foi essa questão. E falar para você, aí eu orava assim, ô Senhor, eu sei que é o Senhor que muda o coração do faraó, do rei, do governador. Então muda o coração desse reitor, então, que tinha que falar com o chefão da universidade. E para a honra e glória do Senhor, foi desfeito aquela palavra, aquela ordem que era para cortar o funcionário, foi desfeita para a honra e glória do Senhor. E é uma pessoa temente ao Senhor também. Mas não é só por isso, porque ela vai ser necessária na empresa, e o reitor não estava sabendo disso. Mas o nosso Deus, que tudo vê, ele sabe de todas as coisas, e ele entrou na causa. Então, a última palavra é de Deus, desde que você esteja na presença do Senhor, louvando ao Senhor, acreditando verdadeiramente na palavra, vivendo verdadeiramente a palavra, fielmente, se agarrando a palavra como verdadeira para a sua vida, não só como um livro que conta a história. Amém, igreja? E no versículo 3, olha, ele fala assim, ó, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Sabe quando isso acontece? Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós viemos ao culto, quando nós buscamos as coisas na internet, uma pregação, e principalmente quando você tem o seu momento de intimidade com o Senhor. Porque você só pode conhecer
quando você entra na presença de Deus, lê a palavra e vê as maravilhas que Ele faz aqui e faz o carregamento dessa palavra na sua vida. E aí você conhece. Mas você tem que prosseguir, você tem que continuar. Não basta só ler a semana, vir aqui no culto no domingo e está tudo certo. É uma bênção, é. Mas você come segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Espiritualmente, não é verdade? Então, por que espiritualmente a gente só fica só no domingo às vezes? Então, a palavra aqui hoje é: povo, vamos despertar. Vamos nos arrepender, sabe? Até mesmo da nossa fragilidade, da nossa carne, porque a nossa carne precisa ser dominada. Eu estava vendo aquela, eu não sei o nome dela direito, é Valnice, aquela pastora Valnice Milhomes é o nome dela. E ela fez um vidinho assim, e ela falou, a carne da gente tem que ser dominada. Ela falou assim, você acha que para ler a Bíblia... Aí os irmãozinhos falam assim, ai meu Deus, me dá um sono, pastora, na hora de dormir. Aí ela falou assim, aí você sabe o que você vai dizer para sua carne? Você vai começar a pegar a Bíblia, sua carne, eu vou ler a Bíblia e vou ler ela em voz alta. E se mesmo